Oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje vim conversar com você sobre a testagem, né? Teve uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores que ele pergunta assim, a gente pode diagnosticar o que após a testagem psicológica? Bom, então vamos conversar sobre testagens dentro de um processo de avaliação psicológica? Quando nós falamos em testes, nós estamos falando de um exame complementar. Os testes, eles nos ajudam a identificar alguns fatores da personalidade, a área cognitiva, a psicomotricidade, aspectos neuropsicológicos, habilidades que a pessoa tenha para exercer uma determinada função, para ocupar um determinado cargo. Então, os testes complementam. Por que eles complementam? Porque uma avaliação psicológica, a gente já viu aqui em outros vídeos, né, que existe uma demanda. Ninguém faz uma avaliação psicológica porque deu uma vontade, né? A gente faz uma avaliação psicológica porque houve uma demanda, né? Seja uma demanda clínica, uma pessoa que vem buscar psicoterapia, né? E você precisa avaliar para entender o que está acontecendo, qual é o perfil de personalidade daquela pessoa, de que forma ela está percebendo o mundo, né? Como é que ela se vê interagindo nesse ambiente, como é que ela se vê internamente, bem, vários outros fatores que a gente pode estar analisando no momento de uma avaliação psicológica. Mas normalmente essa pessoa vem com uma demanda, ela vem encaminhada ou pela escola, ou pelo médico, ou pelo neurologista, né? Ou pela justiça, ela vem com uma demanda. Essa demanda precisa ser investigada. Então, você faz o quê? Uma técnica fundamental que não pode deixar de existir numa avaliação psicológica é a entrevista. Né? Você precisa fazer essa entrevista, que é chamada de entrevista diagnóstica, onde você vai identificar ali alguns fatores, você vai levantar hipóteses diagnósticas e aí você vai selecionar qual é o teste, ou quais são os testes que você vai utilizar para corroborar, para confirmar essa hipótese levantada ou para refutar. Né? Então, por isso o teste, a testagem, é uma etapa do processo de avaliação psicológica e é uma etapa complementar. Não existe avaliação psicológica só com testes. Não existe avaliação psicológica sem a pessoa passar por um processo de entrevista. Né? Bem, então vamos lá. O que pode se avaliar com um teste? Né? A pergunta foi, o que podemos diagnosticar após a aplicação dos testes? Uma avaliação psicológica, ela pode ter um fim neuropsicológico. Né? O neurologista ou uma escola encaminha uma criança para avaliar os processos psicológicos básicos. Então, atenção, memória, inteligência, né? Todos esses processos psicológicos básicos podem ser avaliados, né? E a partir dessa avaliação com a testagem, você vai o quê? Relacionar com o que você levantou, identificou na entrevista e a partir daí você vai elaborar o laudo e responder à demanda de quem solicitou. Uma outra área que nós podemos estar avaliando é a área motora. Né? Então, você tem testes psicomotores para poder avaliar a motricidade e ver em que faixa, né? Em que faixa do desenvolvimento aquela criança, no caso, normalmente crianças que a gente faz avaliação psicomotora, normalmente. Então, você pode avaliar em que idade, em que etapa do desenvolvimento essa criança está. Outro grupo de testes são os testes de personalidade. Os testes de personalidade, e aí nós temos os testes projetivos, os testes expressivos, nós temos as escalas também, os inventários, né, que são testes que avaliam fatores da personalidade. Então, os testes projetivos e os expressivos, por exemplo, eles vão dar assim uma gama, né? Eles vão trazer muito material. E na hora que você vai redigir o laudo, você tem que ter o cuidado de não expor tudo isso, né? Você vai responder à demanda, você vai responder o que o solicitante te perguntou. Então, tem esses testes de personalidade, tem as escalas específicas, por exemplo, a escala Harry, né? Que avalia psicopatia. Você tem várias escalas, tem escalas que avaliam 5, 7 fatores da personalidade e, como eu disse, os projetivos e os expressivos, que vão avaliar tanto aspectos emocionais, quanto sociais, quanto cognitivos, porque é uma expressão. Então, a pessoa expressa ali, projeta naquele material e o psicólogo precisa ter assim,
uma boa prática com esses testes para que ele possa fazer uma boa avaliação. Além desses, nós temos ainda os testes de habilidades, que avaliam habilidades específicas. Por exemplo, a gente tem o IHS, né, do Delpret, que avalia habilidades sociais. Então, você também pode fazer avaliação de habilidades, você pode fazer avaliação de interesses, né? Então, você tem o AIP, que vai avaliar interesses profissionais. Então, o psicólogo, né, ele tem aí um instrumental, instrumentos psicológicos para poder confirmar ou corroborar suas hipóteses da entrevista, que é a partir dessa testagem, né? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, numa avaliação para porte de armas, quais são os testes que a gente utiliza? Nós temos, por exemplo, na avaliação para porte de armas, nós temos uma normativa da Polícia Federal que ela define para a gente as modalidades de teste, mas não os testes. Por exemplo, dentro dessas modalidades, nós temos os testes projetivos, né? Quando você fala em projetivos, você tem o TAT, você tem o Rorschach, você tem o teste Z, você tem as pirâmides coloridas de Pfister, você tem uma gama de testes. Você vai selecionar qual é o que primeiro que você tem domínio, né, para poder trabalhar, e qual é o que vai avaliar aquelas características que são necessárias para que você possa dizer se uma pessoa está apta ou não para manusear uma arma. Só estou dando aqui um exemplo para a gente ver assim, que não tem uma coisa rígida na testagem, né? A testagem é um complemento de uma avaliação, né? Uma parte de uma avaliação, e você pode selecionar a testagem de acordo com o que precisa se avaliar e com o perfil da pessoa que está sendo avaliada. Bem, gente, é isso, né, em relação à testagem. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo que nós vamos conversando. E se você quiser complementar esse vídeo, coloca aqui, né, que nós vamos estar trocando ideias com os nossos colegas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscreve no nosso canal e vota no tema da semana que vem, porque esse tema que eu estou trazendo hoje foi um tema mais votado na semana anterior, tá bom? É só ir aqui na nossa comunidade e votar. Encontro vocês semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, até lá!